Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 3, Lembrar Cristo, na parte 2. O coração do príncipe da igreja já estava pendendo para nobres ideais. De vez em quando, ideias condicionadas avassalavam sua mente, querendo retomar sua posição. Antes extravagantes, porém não o conseguiam, enfraquecidas pelos dotes despertados nas vias do coração. Os sentimentos de Urbano III começavam a amadurecer, trajando vestes nupciais. Acordara o Cristo interno dentro da alma para nunca mais calar, usando a consciência como instrumento espiritual, de modo que a razão compreendesse o seu grandioso trabalho, juntamente com a moderação dos impulsos sentimentais. Não existe alguém ruim eternamente, e o que pensamos ser erro são processos evolutivos de todas as criaturas. Eis porque o não julgueis existe no Evangelho. Como julgamos e vamos passar pelos mesmos processos, ou se já passamos? Criatura nenhuma tem o direito de odiar o seu irmão achando que certa é a sua vida. Cada um tem tarefa diferente da outra na vastidão infinita do universo, mas que no fundo corresponde ao mesmo objetivo, ao mesmo amor, por sermos a mesma essência. Bacana isso aqui. O Papa, que comandara por pouco tempo as cruzadas e por vezes sentia a influência do bem na defesa dos pertences da Igreja Católica Apostólica Romana, ao acordar para a verdadeira mais acentuada, muda de direção o seu barco doutrinário, pelo menos aquele que velejava nas águas do seu mundo íntimo. Quem dera pudesse fazer retornar os soldados em batalha contra as forças do sultão, se tudo estivesse somente nas suas mãos, e se aquele modo de pensar perdurasse na sua cansada cabeça, ordenaria a paz, mesmo em detrimento da honra da sua religião. Suspenderia todas as lutas e traçaria um perdão coletivo aos inimigos, lançando suas bênçãos aos adversários, devolvendo tudo o que fora tomado e não exigindo de volta o que lhe fora tirado por agressão. O sumo pontífice estava mudado e o colégio cardinalício cismava com a sua conduta. Supunham que a decadência beirara-se do Santo Padre, pois a conturbação do mundo dava-lhe desgosto infindável. Contudo, a lucidez do varão religioso suprira por demais as deficiências, chegando ao ponto de não deixar transparecer suas opiniões aos comandados, por saber por experiência da sorte dos que tentavam mudar a direção traçada pelo destino no grosso da comunidade católica. Submeteu-se a esticados dias de jejum e oração, meditando sobre sua vida. Nascera de novo para entrar no reino dos céus, como Jesus falara a Nicodemos. Era, graças a Deus, um novo homem diante do Cristo e da própria consciência, chegando a extremos sacrifícios. No clímax de suas meditações, recebeu notícias provindas do Oriente de que Saladino tinha tomado o Santo Sepulcro e invadido, no dia 3 de outubro de 1187, a Cidade Santa, alagando-a de sangue cristão. E Urbano III caiu deprimido pelo fato, como conciliar as atitudes tomadas pela Igreja com as descritas pelo Evangelho, e a honra da casa de Deus aconteceria? Mudaria verdadeiramente a situação ou somente ele mudaria de posto? A sua cabeça girava e seus sentidos falhavam, sem atender ao comando da alma. Começou então a falar o que tinha guardado na mente e que estava registrado na impressão da verdade. Tudo o que lera antes e comentara consigo mesmo, tudo o que condenara quanto à crueldade dos cruzados, da usura e da prepotência dos cristãos, começou a fluir da inconsciência, e isso serviu para que fosse taxado de louco, porém um louco passivo, cuja mansidão era devida à sua posição. E alguém o abençoou na extrema hora, fazendo com que, de um riquíssimo anel, saísse, por secreta abertura, o veneno fulminante, que colocava do outro lado da vida o velho guerreiro, para que não servisse de empecilho ao bom andamento das cruzadas, que por intermédio de Urbano II, Deus elegera como guerra santa, no dizer dos agentes mais categorizados da Igreja Romana. Gregório VIII assumiu a direção da Igreja e o comando da Terceira Cruzada, com euforia nunca vista dos bastidores das guerras.
Vou parar por aqui. Ai, gente. É uma parte da história muito triste. Vê bem, na segunda cruzada, na primeira cruzada foi morte, 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 e vamos tomar tudo e os cristãos podem morrer à vontade, que a igreja tá mandando, né, a cruzada, os soldados de cruzada, em nome da igreja, roubar, matar, estuprar, violentar, conquistar terras em nome do rei e da Santa Igreja. Na primeira cruzada foi assim, ponto. Ninguém teve nenhum suspiro de bom senso. Na segunda, comandada por Urbano III, ele começou a entrar num processo de crise, porque ele lia que tinha que amar o próximo, e ali na cruzada estava matando o próximo. Ele lia que tinha que ser humilde, e ali na cruzada ele estava vendo o rei cada vez mais ganancioso, querendo conquistar cada vez mais terra. Então ele começou a colocar, né, nas escrituras a sua interpretação pessoal, que não condizia com as atitudes que estavam sendo tomadas, ele começou a entrar em parafuso. Não que ele tenha ficado louco, pelo contrário, ele teve uma consciência total do que estava acontecendo, mas ele era doido o suficiente para poder chegar lá no rei e no santo clero e falar assim, ó, chega com tudo isso, porque eu descobri que nós estamos no caminho errado. Ele ia ser morto, ele ia ser colocado lá para tortura, ele ia ser considerado um herege, ele ia ser morto. Mas, pelo que eu entendi aqui, alguém deu um anel com veneno para ele, né? Ou ele se envenenou. Não consegui entender direito essa passagem aqui. Mas, de qualquer forma, envenenado ele foi para poder não ter que combater a tudo e a todos. Porque ele descobriu que aquilo ali não estava correto. E se a gente pegar aquele filme O Nome da Rosa, assistam esse filme. Vocês vão ver o tanto, porque aquilo é baseado em fato real, o tanto de padre, de clero, que fazia parte do clero religioso, não buscou o suicídio, ou foi morto, ou foi torturado, ou foi preso, ou foi colocado na cruz. Por quê? Porque descobriam essa verdade, a verdade do amor de Cristo. Então, quando nós somos tocados pelo amor de Cristo, isso transforma a gente. Nós não conseguimos fazer mal a uma pessoa, porque a gente sabe que fazendo mal, esse mal ele volta para nós em forma de infelicidade. Não tem como a gente desejar algo para alguém que a gente não esteja bebendo desse mesmo líquido que a gente está liberando. Nós estamos mergulhados todos num único sistema. Formam-se grupos de espírito lá no campo espiritual para vir a encarnar. E aqui todos estão ligados intimamente, porque essas equipes já vêm formadas de lá. São equipes que são compostas justamente para desenvolver os valores, os princípios que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Então nós estamos intimamente ligados aos nossos irmãos. Tudo que acontece a um irmão acontece com a gente. Santo Agostinho falava, é impossível passar pela cabeça de um ser humano que ele vai ser feliz enquanto houver infelicidade no irmão dele. Como que você quer ser feliz vendo, você está ali comendo um banquete, a sua mesa está cheia, e você, naquele momento, você imagina uma pessoa passando fome, você vai comer bem? Você não tem que pensar, porque se você pensar, você não vai nem querer comer. Uma vez eu estava na Liberdade com umas amigas minhas, eu gosto de contar essa história, já contei outras vezes, mas eu gosto de repetir. Eu estava com umas amigas no bairro da Liberdade aqui em São Paulo, e a gente estava bem no comecinho da nossa carreira. Aí nós fomos numa editora, porque tinham duas editoras lá, a Ática e a Scipione, que elas davam livro para professores novos. Às vezes livros que eram recém-chegados, outros mais velhos, mas tinha doação de livro. O professor que estava iniciando carreira e tal, eles davam aquele apoio. E a gente foi lá para buscar esses livros. E nós combinamos que a gente ia parar numa lanchonete e comer um lanchinho. Antes de entrar na editora, nós estávamos passando por uma calçada, era uma ladeira, e em determinado momento ali como é que fala? Da beiradinha da calçada, eu esqueci o nome agora, da guia da calçada, tinha um lixo parado e a água que vinha descendo da ladeira, né, a água tinha chovido, né, era água de chuva,
Mas ainda assim, estava no chão, água suja. E tinha uma sujeira parada ali na guia, onde impedia a passagem da água. Então ela tinha que transpor, né, a sujeira. Aí parou uma pessoa, um pedinte de rua, agachou de quatro ali e foi beber aquela água, gente. E a gente estava indo para a lanchonete, para da lanchonete a gente ir para a editora. Aí falei para as meninas, falei, eu não tenho condições mais de comer nada hoje. A pessoa ficou de quatro no chão como se fosse um animal, bebendo água, não era de esgoto, era água de chuva, mas estava no chão, água suja. E a gente está indo ali numa lanchonete, se empanturrar de hambúrguer, eu não consigo comer mais. O mais que eu vou conseguir é beber uma água e olhe lá. Eu fiquei tão mal, me sentindo tão péssima com aquela situação. E é aquilo, você não pode dar dinheiro, porque a gente sabe que eles vão beber, eles vão usar droga, né? Eu ainda perguntei para ele, eu tava com o dinheiro mais ou menos contado, né? Que a minha mãe na época que me bancava, eu não trabalhava, tava começando carreira. E eu ainda perguntei, né? Será que eu devo dar o dinheiro ou não? Aí as meninas não dá porque ele vai gastar à toa. Ele vai gastar com bebida ou com droga. Aí eu falei, eu vou tentar pagar o lanche para ele, né? Aí as meninas, não faça isso. A gente não sabe se ele vai vir para cima. De repente é uma pessoa violenta. Então, assim, pelo impasse do vai, não vai, eu acabei não fazendo nada com aquela pessoa. Isso é fato, né? Eu acabei me acovardando, não fiz nada. Mas também não consegui comer, gente. Então, assim, tem situações que você enfrenta. Tem situações que você fala assim, tô com medo, vai com medo mesmo. Já fiz isso, de ajudar pessoas com medo, né? Eu lembro que teve uma outra passagem também. Essa daqui é incrível. Essa, eu acho que ninguém nunca deve ter passado algo parecido. Eu e meu marido, a gente estava numa pindaíba, mas pensa numa pindaíba, pindaíba mesmo. Faltava tudo, né? Só não faltava coragem para continuar lutando e tentar vencer. A gente não tinha dinheiro para quase nada. Era para pagar o aluguel, a água, a luz e assim, ó, na risca. Aí ele conseguia passe no bico que ele fazia. E eu, não, eu já estava trabalhando, mas eu ganhava muito pouco no começo. Eu não tinha todas as aulas e eu ganhava ticket. Aí teve um mês que a gente já estava naquela fissura de todo mês a gente comer, né, comida enlatada. Às vezes eu pegava comida da escola para comer, porque não tinha dinheiro para comprar comida. Aí teve um mês que eu falei para ele assim, ó, quer saber, pelo amor de Deus, eu preciso sair. Eu não aguento mais ficar só trabalho e casa. Eu preciso dar uma volta numa praça que seja. Aí ele falou, eu tenho passe de ida e volta para a Praça da República. Eu falei, tudo bem, Praça da República não é grande coisa, mas eu cresci ali, né? Meu pai trabalhava lá. Falei, pelo menos a gente vai dar uma voltinha na praça. E eu falei para ele, eu tenho ticket, né? Que dá para você. Ele falou para mim uma vez ele falou para mim assim, eu tô doido para tomar um milkshake do McDonald's, mas um dia a gente vai ter dinheiro para isso. Aí naquele dia do ticket, do passe dele, eu falei assim, eu tô com um ticket aqui e nós vamos comprar o, o milkshake que você quer. Aí ele falou assim, não, Patrícia, deixa isso aí pra gente poder comprar a mistura, né? Eu falei, não, fica sem mistura esse mês, você vai tomar o milkshake. Aí nós fomos pra Praça da República, ele com o passe e eu com o ticket. Chegou lá, o ticket era exato pro milkshake, não dava pra comprar mais nada, e era um milkshake, só o dele, o tamanho médio. Eu falei, agora sem panturra de milkshake, né? Que é aquele grandão, aquele copo grandão. Tava uma noite muito fria. Eu falei, você tem certeza que esse negócio é gelado, né? Ele falou, não, eu tô doido pra tomar isso, eu vou tomar sim. Quando a gente saiu da loja do McDonald's, a gente foi pegar a calçada, eu não lembro ali se é 23 de maio, eu não sei, é nome de mês, do ladinho da loja do McDonald's, de frente pra Praça da República, 23 de maio, se eu não me engano. Aí nós pegamos essa calçada, quando a gente deu uns passos à frente, assim, uns 2, 3 metros de calçada, vinha vindo um mendigo todo enrolado, cobertor, né? Aí ainda falei, meu Deus do céu, tomara que não venha para assaltar o passe, porque a gente só tinha dinheiro do passe, né? Aí o mendigo veio pro lado e falou pro meu marido, falou, dá para mim, eu tô com fome. Aí meu marido olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele, falei, gente, foram meses para ele poder tomar esse milkshake. Aí ele não me perguntou nada, ele só olhou pra mim e eu estendeu a mão pro cara. Tá. O cara falou assim, eu vou só tomar um gole e eu já te devolvo. Aí ele falou, não, pode pegar pra você.
Se ele tivesse dado assim umas 2 chupadinhas naquele canudo, foi muito. Então, assim, é porque você não consegue ver a dor do outro e ser indiferente quando você é uma pessoa boa. Não tem jeito. A dor do outro te incomoda. E é o que aconteceu com esse Papa, né? Ele não... É Papa, né? Agora eu acho que é isso mesmo. É Papa. Então, o que aconteceu com ele aqui, esse incômodo que dá de você ver o outro sofrer, está muito atrelado à sua superioridade espiritual, a maturidade que você vai adquirindo no bem. Não que você seja o superior, né, um espírito de luz, nada disso. Mas eu estou querendo dizer assim, você está crescendo moralmente, você está expandindo o teu espírito. Então, a dor do outro é sua. E você fica feliz de ver a dor do outro sanada. É isso. E agora pensa, ele no meio desse fogo cruzado aqui, sem poder colocar a ideia dele, sem poder falar, chega, não quero ver essa guerra, não quero ver ninguém morto. Ele foi para o caminho pior, né? Que é o suicídio. O suicídio e aborto são condenados por Deus. Porque o único que pode dar a vida e a morte, entre aspas, é Deus. Mas mediante o conflito que ele vivia, o que eu entendi aqui é que ele mesmo se matou, né? Essa história do anel com veneno, não ficou muito claro para mim se foi alguém que deu o anel e sugeriu a ele que se matasse, ou ele mesmo através dos seus conflitos. Mas de qualquer forma é isso que acontece. Quando a gente já tem essa centelha do bem dentro de nós, nós não aceitamos as injustiças, nós não aceitamos a dor do próximo. Nós queremos sanar a todo jeito. E às vezes a gente se atrapalha para sanar a dor do próximo, e vocês sabem disso. Às vezes você quer ajudar quem não quer ajuda, aí você se enrola no meio. Então não, aí não é válido. Deus deu primeiro a nossa vida, primeiro a gente cuida da nossa vida. E mediante a nossa vida estar bem equilibrada, a gente pode ajudar o próximo, né? É o óbolo da viúva. Se vocês procurarem no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar. O óbolo da viúva fala que a gente só pode dar o que está sobrando, não é resto, mas o que está sobrando. Eu paguei minhas dívidas todas, tenho dinheiro do meu lanchinho, da minha pizza aí, do meu lazer, não está me faltando nada. Apareceu uma pessoa com fome, eu posso comprar uma cesta básica se eu tiver esse dinheiro para dar para ela, porque é o que está sobrando de mim. Agora, eu tirar da minha boca, como o Edson, meu marido, tirou o milkshake e deu para esse mendigo, se ele tivesse dado e falado assim, ai caramba, né? Poxa, eu queria tanto aquilo ali e dei, né? Não podia aparecer outra hora. Se ele tivesse dado com essa má vontade, ele não tinha dado. Mas engraçado que o mendigo foi embora, ele olhou para minha cara, eu falei para ele assim, poxa Edson, fazia tempo que você queria o negócio, eu falei para ele isso, falei, fazia tempo que você queria esse negócio e a gente não tinha dinheiro, hoje a gente espremeu para você tomar, você vai dar pro cara? Ele falou, Patrícia, ele tem mais necessidade do que eu. Eu tomei essa, né? Meu marido chegou a falar isso para mim. E isso contou muito a favor dele. Não é que ele fez esperando que lá na frente ele fosse receber, mas no dia que assaltaram meu marido, que mataram meu marido, ele foi socorrido no mesmo instante pela equipe espiritual. Ele foi levado para o hospital no mesmo dia no campo espiritual. Mas porque ele era um homem bom. Se ele fosse um homem ruim, certamente ele ia pastar um bocado no campo espiritual para depois tomar ciência do que tinha acontecido, para depois ele acordar, se tratar e se firmar. Em pouco tempo, já me mostraram ele em pé, ainda com um pouco, né, da falta da energia para se sustentar, mas já um pouco esclarecido mediante o que tinha ocorrido. Meu marido, ele foi, nossa, quem dera se eu conseguir 1/3 do que ele já conseguiu quando ele chegou no plano espiritual. E eu tenho toda essa certeza porque eu tenho desdobramento. De quando em quando me trazem ele para visita e eu sei que ele está bem. Mas é porque era um homem bom. Então é isso. Eu tenho provas, eu sou Santo Tomé, eu preciso de provas. E eu tenho provas de que quando a gente faz as coisas de coração limpo, quando a gente faz as coisas com amor, dá resultado. A gente nunca vai ser desamparado. Certamente, esse conflito que esse Papa teve já contou a favor dele. O problema foi ele se matar. Então, aí complica um pouquinho pelo fato dele ter despertado tarde e dele ter cometido um crime contra ele próprio.
Mas, tirando isso, esses conflitos que o clero tinha na época era muito comum. Assistam O Nome da Rosa, vocês vão ver. É um atrás do outro morrendo no filme. E, assim, descobrindo verdades. E, na verdade, não é que estava descobrindo. Estava ali, estava escrito. Só que estava sendo interpretado de forma errada. Quando eles pegam para interpretar da forma correta, que é de acordo com o amor de Cristo, não é nada disso que aconteceu na Idade Média. Não era para ter acontecido nada daquilo. Aconteceu porque eram espíritos trevosos, eram espíritos muito violentos, eram espíritos ainda muito revoltados, eram espíritos muito atrasados moralmente, mas muito inteligentes. Que a gente fala que possivelmente sejam esses espíritos que vieram de Capela. Aqui no planeta Terra tem espírito que veio de vários lugares, não é só de Capela. Mas a gente sabe que de Capela vieram os inteligentes, mas que eram péssimos moralmente. Então, quando a gente vê pelo todo o conjunto daquele local, daqueles espíritos e o comportamento deles, a gente pré-julga que sejam esses de Capela. Por serem muito inteligentes, eles tinham tática de guerra, eles tinham esquemas, né? Que não era qualquer um, era um cara muito inteligente para montar tudo aquilo. Mas eles não tinham amor, eles não tinham moral. Então a gente pré-julga que sejam esses exilados que vieram de Capela. Mas pode ser que tenha alguma literatura uma melhor explicação sobre isso. Eu estou, só juntando peça, não tenho certeza daquilo que eu estou falando. Mas eu também tenho aquela sensação de que esses espíritos estrategistas são espíritos muito inteligentes, porém moralmente atrasados e se condiz com o que eram, ou o que falam, dos espíritos de Capela, tem tudo a ver. Mas a gente vai ver aí pela frente, conforme eu for encontrando na literatura, eu vou atualizando esse tipo de conceito que está se formando ainda na minha cabeça também, tá bom? Fiquem com Deus.